Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre versões reduzidas de livros. Eu tenho uma experiência com isso que eu quero compartilhar com vocês e as minhas opiniões também. Eu vou dar aqui o que eu acho que é legal, o que eu acho que não é legal. Vamos falar um pouco sobre isso. Primeiramente, eu quero deixar claro que esse vídeo aqui não é para falar mal de editora nenhuma, não é para dar críticas negativas a nenhuma editora, a algum tipo de publicação, a algum livro. Não é. Eu vou esclarecer aqui os prós e contras, segundo a minha opinião, segundo a minha experiência, com esse tipo de livro, que é de versão reduzida. E aí, vocês me contem o que vocês acham também aqui nos comentários, tá bom? Mas eu quero deixar claro que esse vídeo aqui não é pra ser uma coisa negativa para ninguém. Então, primeiramente eu vou mostrar pra vocês esses 4 livrinhos aqui do Júlio Verne. Olha o tamanho disso aqui. Eu comprei esse livro, cada um deles, paguei R$2 em cada um. R$2. Eu comprei nessas lojas de utilidades domésticas, que em alguns lugares se chamam de R$1,99, lojas de R$1,99, mas eu já vi também que existem lugares que chamam de utilidades domésticas. Então foi esse tipo de lojinha, aquela loja que você entra que tem tudo, tipo, tudo que é pote pra casa, tem panela pra casa, mas também tem papelaria, mas também tem doce e brinquedo, vende tudo, caderno. Então, foi numa dessas que eu tava lá e por acaso eu encontrei isso daqui. E aí, assim, eu já tinha noção de que esse daqui não era o livro completo do Júlio Verne, porque, gente, né, um romance desse tamanho, ainda mais pra época que foi publicado, seria um pouco estranho, né? Mas foi muito interessante. E aí a gente vai falar daqui dos aspectos do livro, das informações. Aqui atrás tem escrito assim: textos traduzidos e condensados. Conseguem enxergar? Textos traduzidos e condensados, acho que tá espelhado, né? Porque hoje eu tô usando a câmera frontal, então ficou espelhado. Mas é isso, textos traduzidos e condensados por Maria Alice de A. Sampaio Doria. Todos eles foram pela mesma pessoa e todos eles têm essa informação aqui atrás. Por que eu acho isso importante? É isso que eu quero passar aqui pra vocês. Tem que ter a informação no livro de que ele tá condensado, ele tá diminuído. E eu não tô falando isso baseado em nenhum tipo de lei, tipo, existe uma lei que diz que tem que ter, eu não sei, eu não tenho esse conhecimento de verdade. Essa é a minha visão como leitora, como a pessoa que vai comprar esse livro, ou mesmo não vai comprar, vai pegar na biblioteca, sei lá. A pessoa que vai ler esse livro, ela precisa ter essa informação. Porque, assim, ninguém tem obrigação de saber quantas páginas tem o original, quantas páginas tem o texto íntegro. Então, essa informação tem que estar clara para o leitor. Esse é o primeiro ponto. Esse livro aqui tem essa informação clara. Claro, tem que estar aqui atrás, não tá grandão aqui na frente, mas você facilmente encontra que o texto tá condensado. Essa vai ser a minha crítica a estes livros daqui, da editora Pé da Letra, que eu já vou falar daqui a pouco. É essa informação que não tá muito clara ali, a gente já chega lá. Enquanto isso, eu vou terminar só de falar sobre isso daqui. Só tinham essas 4, A Volta ao Mundo em 80 Dias, Viagem ao Centro da Terra, O Raio Verde, que é muito legal, é pouco conhecido, mas é muito bom, e Da Terra à Lua. E agora, vamos para esses aqui, da editora Pé da Letra. Eu peguei aqui os meus 2 livros do Sherlock Holmes, que eu tenho deles. O Don Quixote também é uma edição reduzida, mas eu não tô com ele aqui agora. Então vamos lá. O que acontece com esse livro aqui? Você pega o livro, não tem uma informação de que ele é um livro reduzido. Aqui no final, vamos dizer, ficha técnica do livro, acho que é assim que se chama, onde tem mostrando aqui, ó, quem foi que fez a ilustração, a revisão do texto, etc. Aqui diz que tradução e adaptação. E aí, é isso que eu quero comentar com vocês. Eu acho que a palavra adaptação, ela abre um leque que você não sabe exatamente o que você está adquirindo. Porque é o seguinte, eu já li alguns livros do Júlio Verne, eu já li Poliana, eu já li... Deixa eu pensar em outros que eu tinha lido antes e eu não tô lembrando agora. Numa edição da Folha, que é de livro para crianças, acho que se chama A Minha Primeira Biblioteca. Se eu achar, eu vou pôr uma foto aqui
desses livros para vocês saberem do que eu tô falando. Lá, claramente, todos os livros são reduzidos e adaptados para a linguagem infantil. Então, assim, é uma adaptação. A partir do momento que você pega um livro e você muda um pouco a linguagem para facilitar, não sei, né, para criança, enfim, já é uma adaptação. Então, reduzir o texto também é uma adaptação. Eu não sei se eu tô comprando um livro diminuído, ou se tem o mesmo tamanho, mas palavras mais fáceis, vamos dizer assim, ou se são as duas coisas, eu não sei. A palavra adaptação eu acho que deixa muito sentido muito vago, muito amplo. E mais uma vez, eu não tô falando aqui de lei. Eu não tô dizendo que há uma legislação, uma lei, que eu tenha conhecimento que diz isso, isso, isso. Eu não sei, gente. Tudo que eu tô dando aqui é a minha opinião, a minha visão como leitora, como uma pessoa que vai pegar esse livro e ler. Eu preciso ter a informação do que eu tô recebendo. Então foi uma coisa que eu fiquei um pouco chateada, foi a falta de informação clara acerca desses livros aqui da editora Pé da Letra. Tanto o do Sherlock Holmes quanto o do Don Quixote, que são versões reduzidas. Eu não sei dizer o livro da Poliana deles, que eu já mostrei aqui, se são versões reduzidas, se é uma versão reduzida. Eu sei que os da Jane Austen, que eu já mostrei aqui também nesse canal, eu pesquisei bastante de outras editoras para comparar a quantidade de páginas e vi que era a mesma quantidade, basicamente. Então eu acredito que não sejam edições reduzidas. E eu tô olhando aqui para baixo porque o meu gato está aprontando com um espelho que, se cair, vai quebrar e vai dar ruim. Né, fofinho? Vamos parar de aprontar? Vamos dar um oi aqui pro pessoal. Oi! Ai, como você é lindo! Tchau, vai lá. Então, gente, a minha crítica é essa. Eu acho que essa informação tinha que estar mais clara, mais visível para o público leitor. Mais uma vez, não estou fazendo aqui uma crítica no sentido de falar, nossa, esse editor é muito ruim, nossa, esse livro é muito ruim. Não. Eu estou só fazendo uma sugestão, vamos dizer assim, de algo que poderia ser diferente, ser apresentado de uma forma melhor. É isso. Aí agora você pode se questionar, Ana, mas então por que eu vou querer comprar um livro reduzido? Existe alguma coisa boa em ler esse livro reduzido, né? Ah, se a editora colocar lá, essa é uma versão reduzida, ninguém vai querer comprar. Olha, eu discordo de que ninguém vai querer comprar, porque eu acho que existem pontos positivos, sim, numa versão reduzida. E eu acho que a gente pode até abrir esse leque aqui pra versão adaptada, com palavras mais fáceis. O primeiro ponto positivo que eu acho assim é que geralmente os livros reduzidos são mais baratos. E às vezes é um jeito de atrair a pessoa. Como eu disse, eu paguei R$2 nisso daqui. R$2 neste livro. E novinho, tá? No pacotinho intacto. Quando eu tirei do pacote, ele não tinha um arranhão, esse livro. As poucas marcas que ele tem agora de uso foram minhas. Então, ele tava perfeito. Esse daqui do Sherlock Holmes, se eu não estou enganada, eu paguei R$7 em cada um. Então, assim, é um valor muito barato para livro, né? Se a gente for considerar outros livros. Então, às vezes, chama a atenção da pessoa. Pensa numa pessoa que não tem o costume de ler, que não gosta de ler, ou que usa essa desculpa de que leitura, livro é caro, cada livro é R$40, R$30, com esse valor eu pago um mês de Netflix e assisto muitos mais filmes e várias séries, né? Então, às vezes a pessoa coloca isso na balança e ela é atraída pelo preço do livro. Um outro ponto positivo que eu enxergo é a facilidade de entrar nesse universo literário. Então, uma pessoa que não está acostumada a ler, acha que não vai conseguir ler um livro muito grande, ou se você quiser presentear uma pessoa que não gosta muito ainda da leitura, que não tem muito hábito, é uma ótima ideia. Eu, por exemplo, pegaria esse livro aqui e daria de presente para alguns adolescentes que eu conheço que não têm hábito da leitura, porque é um livro super legal, é uma aventura, e o cara lê isso daqui em quê? Um dia, gente. Ele tem 96 páginas, 96 minutos de leitura, né? Então, assim, é o tempo de um filme. Em um filme, o tempo de um filme, você termina esse livro aqui. Eu acho legal por isso, por essa facilidade do contato com novos leitores, né? E até a questão que eu falei da adaptação para palavras mais fáceis, o que eu acho legal é isso, quebrar essa barreira de, nossa, mas vai ter muita palavra difícil, eu não vou entender. Você facilita
né, a pessoa na entrada desse universo. Quando eu comprei esses aqui, eu tinha muita curiosidade de ler Júlio Verne e ainda não tinha lido nada do Júlio Verne, mas tinha curiosidade. Eu esbarrei com esse livro lá, por acaso, já tava querendo, comprei, pra mim foi muito legal, porque eu amei a história. Então agora eu quero ler a história na íntegra, eu quero comprar o livro grandão inteiro pra ler, porque eu já sei que vai ser uma leitura muito legal, não vou me arrepender de ler o livro grandão. Então acho que a gente pode sempre olhar por esse lado positivo. Se eu fosse colocar pontos negativos, os contras de um livro reduzido, eu acho que pode deixar alguns leitores preguiçosos, né? De repente, de não ler. Ai, pra que eu vou ler a obra completa? Eu já li esse aqui, já sei o que acontece, né? Mas você perde alguns detalhes, algumas partes legais que o autor colocou ali, que fez sucesso por algum motivo. Esse livro foi um sucesso de venda, né? Vamos conferir ele inteiro. A questão da adaptação das palavras, eu acho que pode passar uma imagem tipo: ai, você não é inteligente o suficiente para entender esse livro? Para algumas pessoas pode passar essa mensagem, não tô dizendo que é isso. Mas às vezes, tipo, sabe, ai, você não vai conseguir entender porque tem palavras difíceis. Então a versão reduzida, adaptada, pode passar essa imagem ruim, assim. Mas eu, sinceramente, eu não vejo nada de ruim em comprar e ler um livro adaptado, reduzido. Eu acho que sempre é interessante, se você é uma pessoa que tá me assistindo agora e fala: Ana, eu tenho dificuldade de ler um livro grande, eu tenho dificuldade de ficar entendendo algumas palavras. Começa com o reduzido adaptado, mas não vicia nele. Depois vai para as versões integrais, vai para as palavras difíceis, isso vai enriquecer o seu vocabulário, vai enriquecer o seu conhecimento do mundo, sabe? Os seus conhecimentos gerais. É muito legal também conhecer palavras novas, conhecer universos novos a partir da leitura. Então eu acho que o contra seria apenas essa visão negativa, sabe? Que pode soar negativa, e esse possível vício das pessoas de sempre querer o fácil. Ai, pra que eu vou ler o livro pra fazer a prova se eu posso ler o resumo? Se eu posso assistir um vídeo no YouTube passando já tudo que eu preciso saber para a prova, né? Então tem esse lado ruinzinho. Mas não tenham preconceito, por favor, com livros reduzidos, porque eles têm sim o seu ponto positivo. Como eu disse, olha, um Sherlock desse tamanhinho por R$7 para você presentear alguém, para você incentivar alguém que tá começando na leitura, é sim uma boa ideia, é uma alternativa bem legal, tá bom? A pessoa vai olhar para esse tamanho de livro, não é possível que ela vai dizer que tem preguiça de ler um livrinho deste tamanho, porque aí se ela falar, você manda pra um psiquiatra. Brincadeira ou não, mas o caminho passando, como sempre. Mas então fica aí a minha opinião toda acerca desse universo de livros reduzidos, e eu peço encarecidamente que as editoras em geral, não estou falando só da Pé da Letra, porque é a única que tá na minha mão aqui agora, né, mas isso pode acontecer com outras editoras e eu nunca vi. Então fica meu pedido para as editoras, por favor, deixem mais claro que a gente está adquirindo uma versão reduzida do livro, isso é muito importante pra gente, tá bom? Como leitor. É isso, pessoal. Eu espero que tenha dado pra entender. Eu espero que esse vídeo, como eu disse no começo, não tenha ficado com uma carga negativa de que eu tô, sei lá, falando mal de alguma coisa. Não é. Eu quis apresentar aqui os dois lados de uma mesma situação. Me contem aqui nos comentários se vocês já passaram por isso, o que vocês acham disso. Fiquem à vontade para compartilhar comigo seus pensamentos, e se tiverem alguma dúvida, podem mandar também. O vídeo ficou um pouco mais longo hoje, mas eu precisava falar isso com bastante calma e passar todos os pontos que eu acredito serem importantes nessa situação, tá bom? Até a próxima e tchauzinho!